Bom, eu não lembro ninguém que não curtiu Super Choque. A série fez muito sucesso na TV aberta no início dos anos 2000 e fez parte da infância de muita gente, concordo, talvez da sua. Mas até hoje a maioria não sabe como é que essa história terminou. Acho que você não sabe, né? Por isso você tá aqui. Então bora descobrir que episódio foi esse, se teve final mesmo, ou se ficou aberto, né? Ficou alguma ponta solta. Vem comigo, vamos conferir agora como terminou Super Choque. Eu vou dar choque no seu sistema. Super Choque! René Trunks, Peter aqui. Galera, quando eu comecei lá atrás, em 1999, criando meus primeiros sites, em 2001, quando eu criei o Cifras, eu nunca imaginei que eu poderia ganhar dinheiro com outra coisa que não fosse criação de site. Hoje, minha maior fonte de renda vem daqui, né? Do YouTube. Eu aprendi a automatizar a produção de conteúdo e fazer um canal recém-criado, tipo, que você acabou de criar, sem eu aparecer, com a edição mais ridícula do mundo, me gerar renda passiva. Eu criei um canal semana passada em inglês, tá? Eu não tenho roteirista, eu uso ChatGPT, eu não tenho narrador, eu uso emulador de voz, e eu já tô ganhando em dólar com esse canal. Você quer aprender a colocar 5 mil reais no teu bolso já no primeiro mês de YouTube, até sem precisar de inscritos? Peter, que loucura é essa? Sim, sem precisar de inscritos. Então você não pode perder o desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0, que vai rolar agora, dia 14 de março, totalmente grátis e online. Clica no link aqui da descrição para não ficar de fora. Te vejo lá. Galera, Super Choque estreou nos Estados Unidos no ano 2000, lá no canal da Warner. No Brasil, essa animação chegou um pouquinho mais tarde, um pouquinho depois, e foi exibida primeiro no SBT. Quem é que dessa época, quem é que viu Super Choque no SBT? Bom, mas enfim, a série animada do Super Choque teve 4 temporadas e 52 episódios. Nem parece, né? Mas são menos de 20 horas pra assistir tudo completo. Esse sim é o vencedor! É chocante! E olha, pra você saber da origem dele, desse herói, e a história completa dele, tem um vídeo aqui no canal que vale muito a pena você ver. Vou deixar aqui pra você, ok? Mas só de eu falar que a transmissão do Super Choque era pela SBT, a gente já lembra de um detalhe muito comum. Os episódios vinham bagunçados. Eles não eram exibidos na ordem certinha, na cronologia, naquela ordem que a gente tinha que ver. Por isso que muita gente até hoje nem sabe identificar como é que a história terminou. Às vezes nem como começou. E eu virei um fusível humano! Então vamos conferir no detalhe que episódio é esse, descobrir se realmente você já viu esse final, né? Se você lembra dele, como é que a história do Super Choque termina. Já manda um like caprichado, se inscreve no canal, porque é importante pra você acompanhar esse tipo de conteúdo. E comenta, você curtiu Super Choque? Você assiste, você recomenda? Manda ver. Então vamos lá. O último episódio do Super Choque na TV se chama Racionamento de Energia. Pra gente entender o que estava acontecendo nesse momento da história, a gente tem que lembrar rapidinho de uns detalhes lá do início. Tem que trazer pra vocês um pouquinho mais coisas lá de trás, né? Da origem do Super Choque. Bom, no universo do desenho, vários jovens acabaram recebendo superpoderes quando respiraram acidentalmente um gás misterioso. Eles estavam nas docas da cidade da Dakota numa briga de gangues e a polícia chegou. Vocês estão numa área privada. Larguem as armas e fiquem ao ar livre. Rolou um confronto e acidentalmente uns botijões de gás foram atingidos por tiros e boa parte dos jovens que estavam ali, né, foram afetados pelos efeitos desse gás. Assim foram criados os meta-humanos, tanto os heróis quanto os vilões, foram dali. Esse dia ficou conhecido como o Big Bang. Guarda esse nome que ele é muito importante pro episódio final, ok? Já vai guardando aí. Caramba! Eu me dei mal mesmo dessa vez. Ok, memória refrescada, agora vamos ver tudo o que aconteceu no último episódio de Super Choque. A história começa com o Virgil e a Sharon, a irmã dele, né, tendo uma discussão sobre a divisão das tarefas em casa. Depois o pai dele chega pedindo ajuda com um barbeador elétrico. Esse barbeador, a luz solar não quer mais carregar. Você pode dar uma olhada nele? Daí veio mais um dia na escola. Foi um monte de coisinhas triviais. Isso pra dar aquele clima de que era mais um dia normal, sabe? Mas claro que não ia ser, né? A gente tá assistindo um Super Choque, né? No intervalo entre uma aula e outra, o Virgil e o Rich ouviram uma explosão que parecia ser perto da escola. E o senso de urgência deles fez eles saírem correndo pra ver o que tava pegando em plena luz do dia. E como sempre, Virgil e Rich desapareceram. Você não acha... Oh, não... Mas não era muito sério ainda, era só o Kangaroo e o Furão assaltando uma loja de conveniência ali perto. Bom, os heróis chegam e começa uma pequena luta. Mas do nada o Kangaroo foi afetado por um tipo de energia. E eles observam que os pés do Kangaroo começaram a encolher. Lembrando que os pés enormes eram justamente a mutação desse vilão. Enquanto isso, o Furão conseguiu fugir e foi direto até o Ebon, contando um negócio bizarro que ele viu acontecer com o Kangaroo. Nessa hora, o Furão também foi afetado pelo mesmo campo
de energia lá dentro do covil dos vilões, na frente de todo mundo, e ele caiu no chão. O Ebon mandou ele se levantar, mas já era tarde. Daí todo mundo percebeu que o Furão tinha virado um humano normal de novo, exatamente como tinha acontecido com o Kango. Como o Kango. Bom, a cena corta pro Kango no hospital e ele estava acompanhado do Super Choque e o guia. E daí acabou sendo confirmado que o Kango tinha voltado a ser um cara normal, com os pés de tamanho normal, sem mutação. O Dr. Todd chegou no quarto e mandou a letra se enrolar. Isso que aconteceu com o Kango iria acontecer com todos os meta-humanos em breve. Esse é o Kango. Ele é humano de novo, isso. E em breve o mesmo vai acontecer a todos os meta-humanos. E é claro que essa notícia deixou o Super Choque e o guia preocupados. E não demora nada pra gente saber o que realmente estava acontecendo. O Virgil viu na TV que o próprio Dr. Todd estava borrifando um antídoto pela cidade em segredo. Esse antídoto servia para recuperar os meta-humanos. Isso tinha até autorização do governador. A essa altura já tinham 10 meta-humanos curados, mas nenhum deles foi consultado se queria passar por isso ou não. Mas e se eles não quiserem mudar? Eles não têm escolha? Com poucas exceções, os meta-humanos são uma ameaça à segurança pública. Para proteger nossos cidadãos, tivemos que tomar medidas extremas. Ou seja, essa cura, né, digamos assim, foi uma imposição, porque de alguma forma a cidade via a maioria dos meta-humanos como uma ameaça à segurança pública. O Virgil confessou pro pai dele que gostava de ser o Super Choque, mas se acabar com os meta-humanos fosse uma coisa melhor pra todo mundo, ele tava de boa com isso, não tem problema. Já o Rich não teve a mesma maturidade com essa notícia. Ele ficou desesperado porque não queria deixar de ser um gênio. E isso explica um detalhe lá do comecinho do episódio, que o Rick tirou um B na prova. não pode ser. B- pro menino gênio? Ultimamente, esse cérebro aqui tem tido lapsos terríveis. Ficou claro que os poderes de todos os meta-humanos já estavam começando a diminuir aos pouquinhos, né? Aos poucos estavam acabando os meta-humanos. Desde que a cidade começou a ser borrifada lá com a tal cura do Dr. Todd, né? Então, tava sempre acabando os poderes de cada super-humano, cada meta-humano. O Super Choque e o Guia decidem, então, ir até o Dr. Todd pra conversar com ele. Mas os vilões chegaram lá antes deles, né? O Ebon, o Raio de Fogo, o Talon e o Steve. Eles foram lá para ameaçar o doutor e o plano do Ebon era o seguinte: ele entendeu que para desenvolver a cura para os meta-humanos, os cientistas necessariamente tiveram que usar o que restou do gás do Big Bang. Aquele gás que transformou os humanos em meta-humanos lá no início, que eu falei pra vocês marcarem. Bom, o Ebon queria pra ele o que restou desse gás. A Talon abriu o cofre e pegou o tal gás, mas ela foi atingida pela energia da cura e perdeu os poderes dela bem ali, na frente de todo mundo. E o mais impressionante, surpreendente, é que ela confessou ali pra todo mundo que ela queria mesmo era ser uma humana, normal, de novo. Eu quero ser normal de novo. Que pena. Você vem comigo. Nessa hora, o Super Choque e o Guia chegaram e começou uma luta generalizada, tipo porrada pra todo lado. Mas todo mundo já tava nerfado, aí virou uma luta de jardim de infância. Com muito esforço, o Ebon conseguiu abrir um portal e os vilões meteram o pé dali com gás do Big Bang. Depois disso, os heróis levaram a Talon pro hospital e ela contou pra eles o motivo que levou o Ebon a roubar o gás. Os meninos achavam que era pra ele recuperar os poderes, mas a realidade era bem pior. O plano do Ebon era provocar uma nova explosão, um novo Big Bang para gerar mais meta-humanos. Os poderes do Super Choque e do Gear continuaram diminuindo, mas nem assim eles desistiram de resolver essa treta, e eles seguiram para as docas onde a primeira explosão aconteceu. Mas enquanto os meninos estavam fora do hospital, o Ebon foi até a Talon e sequestrou ela. Lá nas docas, os vilões estavam reunidos dentro de um navio e eles estavam bastante apreensivos com a situação, até que o Ebon chegou. E para surpresa de todo mundo, ele estava na forma humana. Quer dizer que a cura tinha chegado nele também e ele já estava praticamente sem nenhum poder. Ali já era quase humano normal, mas o Ebon tinha com ele a última lata do gás. E ele disse que os vilões poderiam inalar um pouquinho para recuperar os poderes, desde que todos jurassem fidelidade a ele como líder do bando. O Super Choque e o Guia chegaram, roubaram o frasco do gás e saíram correndo. No final da perseguição, ali nas docas, né, os heróis ficaram encurralados. E não teve jeito. O Ebon mandou que o Raio de Fogo pegasse o gás de volta e foi facinho para ele pegar essa lata. O Super Choque entregou para ele de mão beijada. O Raio de Fogo pegou a lata, mas meteu o pé dali, traindo o bando. Mas o Ebon achou ele e os dois caíram na porrada. Nisso o frasco caiu no chão e começou a vazar gás lá dentro do navio. Como os vilões estavam bem no centro do vazamento, o gás que gerava meta-humanos foi mais forte neles, concorda? Guarda isso. Bom, o Super Choque e o Guia foram até o local do vazamento de gás para deter esses dois vilões, né? Mas só de se aproximar do local do vazamento e respirarem um pouquinho do gás,
os poderes deles já foram recuperados. Mas com o Raio de Fogo e o Eba, a coisa foi além. Os dois acabaram inalando tanto gás que a mutação saiu do controle, os dois se fundiram. Eles viraram uma besta enorme de 2 cabeças que juntou os poderes dos 2 vilões. O mimetismo, a abertura de portais e o fogo. Só que isso tudo numa proporção absurda. A luta final entre os heróis e essa fusão de vilões foi bem difícil, foi bem tensa, né? E o Super Choque só conseguiu vencer porque explodiu um tanque de combustível bem no meio do portal que estava aberto lá no peito do monstro. A batalha estava vencida, mas ficou claro que a guerra não tinha acabado. O próprio guia falou pro Super Choque que era improvável que o monstro tivesse sobrevivido, mas a intuição dele dizia que sim. O monstrão ainda estava por ali e poderia voltar a qualquer momento. Aí os 2 heróis voaram de volta para a cidade e o Super Choque disse que o Dr. Todd deveria fazer uma nova remessa de antídoto para recuperar os meta-humanos que ficaram expostos àquele gás que vazou no navio. Daí o guia respondeu que agora, com os poderes recuperados, ele poderia desenvolver uma cura para a cura. Assim os dois poderiam permanecer com os poderes deles e aí continuar a serem 2 super-heróis, né? Cada um com seus poderes. O Super Choque concordou e disse que ninguém ia se livrar deles tão fácil assim. Bom, o episódio terminou assim, aberto, com os dois sobrevoando a cidade de Dakota, com a ideia de continuarem realizando o trabalho de heróis. Eles quiseram continuar como heróis. Mas pensa comigo, com a possibilidade desse monstrão meta-humano tá ali ainda, né? Rondando a cidade, os 2 heróis podendo permanecer heróis, esse final não teve cara de final definitivo. Teve? Pra mim não teve. Tinha pontas soltas pra continuar a aventura. Além disso, é como eu disse no começo desse vídeo, né? Nem sempre a série foi passada na ordem certinha, então tava ali a receita pra ninguém perceber o final. Porque esse final não foi exibido como o último episódio, tava ali no meio, né? Continuou o desenho a passar. A animação do Super Choque foi produzida até o ano de 2004, e aí parou de ser feita porque os produtos licenciados, como por exemplo bonecos, jogos, objetos, qualquer tipo de objeto com a marca do Super Choque, passaram a não vender tanto assim mais na época. Isso levou ao cancelamento da série depois da 4ª temporada. Não esquece, deixei o link para você participar de graça do Desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0. É agora o momento, galera. Não pode deixar esse boom passar. É para colocar 5 mil reais no teu bolso mesmo. Vou dar a fórmula, passo a passo. Vai ser bacana demais compartilhar tudo isso que tá acontecendo agora com a gente, com você. Tá aqui embaixo, te vejo lá. Mas me conta aí, você lembra desse episódio que eu acabei de contar? Você tinha percebido que era esse o final? Aproveita e já coloca aqui embaixo qual série, qual filme, qual anime. Você tem curiosidade pra saber como é que terminou. Manda ver, tô lendo os comentários. Obrigado por esse vídeo, se inscreve aqui, é muito importante a tua inscrição. Por quê, Peter? Porque com a tua inscrição e com o sininho ativado, porque não é todo mundo que assiste os vídeos tem o sininho ativado e tem a inscrição feita, com isso você fica sempre por dentro do que está acontecendo, porque chega a notificação. E aí você decide se vai assistir o vídeo ou não. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!